Olá, tudo bem? Meu nome é Geisa, eu tenho 34 anos e eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da minha herança cultural. Então, para começar, eu me autodeclaro uma mulher negra e a origem da minha família é uma origem nordestina, né? Os meus avós, eles vieram fugidos do Nordeste para cá na década de 40 e aqui, né, em Itapeva, eles criaram e formaram a sua família. Então, a minha avó, ela veio muito nova para cá. O meu avô acabou roubando ela, porque a mãe dela, né, a bisavó, minha bisavó, não permitiu o casamento entre eles. E ele acabou roubando ela e eles vieram fugidos para cá em bando, que era muito comum na época. Então, a nossa cultura, a nossa herança familiar, ela tem essa origem aí. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito das perguntas, né? Então, a número 1, como você mantém suas raízes até os dias atuais? Então, o que nós temos de contato, né, com a cultura africana, com a cultura afro, ela é muito ligada à figura dos nossos avós. Então, eu não conheci o meu avô, porque ele faleceu na década de 80, mas eu convivi com a minha avó aí até os meus 20 anos. Né? Então, eu tenho muita coisa que eu ouvi e aprendi com ela através dos relatos orais. Então, ela contava da vida dela no Nordeste, ela contava, né, como era a questão da sua juventude, da sua infância. Então, a gente acabava ouvindo muito o que ela tinha para falar, e foi dessa maneira que a gente entrou em contato, né, com a nossa origem mesmo, com a origem da nossa família. A número 2 tem alguma tradição que se mantém viva até os dias de hoje. Então, a nossa avó, ela trouxe com ela a questão da culinária. Então, na nossa casa, na nossa família, é muito comum a gente consumir farinha de mandioca, comidas apimentadas, né? A questão da tapioca, que para nós faz parte do nosso dia a dia, do nosso cardápio. Né? Então, a questão da culinária ela é muito forte na nossa família. A pergunta número 3: quais são as maiores influências da sua origem presentes no seu dia a dia? Então, a nossa família mesmo é a questão da culinária, e se a gente for pensar, né, nos dias de hoje, querendo ou não, também na família do brasileiro ela é muito forte a questão da culinária, porque a cultura afro se misturou com a cultura brasileira, né? Então, tanto que hoje é cultura afro-brasileira, né, devido à influência a cultura africana no nosso dia a dia. Então, na nossa família é mesmo a culinária, tá? Os pratos que a gente consome, feijoada, moqueca, acarajé, né? Querendo ou não, remetem aí à cultura africana. E tem também a questão da música, né? Que a questão do samba, né? Que é um ritmo que a gente acaba ouvindo bastante e a gente gosta, mas não é tão forte como a questão da culinária. A pergunta número 4: quais elementos definem a sua cultura e como são transmitidos? Então, a cultura afro, ela tem aí várias coisas que que estão presentes, né, no dia a dia. E da nossa família é mais a questão da culinária, a questão da linguagem, né, algumas coisas que a gente ouvia a nossa avó falando e que a gente sabe que faz parte, né, da linguagem lá do estado de Alagoas, que é da onde ela veio, mas e a gente acaba conhecendo e reproduzindo também. A questão 5: como a sua cultura se conecta com o meio ambiente? Então, em relação à religião, a nossa avó, ela tinha religião de matriz africana, né? E até um período da vida dela, até uma determinada idade, né? E essas religiões, ela tem muita questão, muita ligação com a natureza, com o meio ambiente, principalmente em relação ao respeito, né? A ligação que tem com o meio ambiente é muito forte nessas religiões. Então, a gente via isso na nossa avó, eu via isso muito claro ali, a sua relação com o meio ambiente, o seu respeito. E tem também, eu tenho a lembrança
das plantas medicinais, que ela sabia manusear muito bem, né? Então, a gente tinha no quintal ali várias plantas medicinais e que a avó ia lá, pegava e acabava fazendo ali um pequeno ritual, né? Não era somente pegar e fazer alguma coisa. Tinha um ritual que ela fazia, algumas palavras que ela acabava falando, e o próprio consumo de chás, que é comum na nossa família, vem disso, dessa ligação aí com a natureza, né, e esse respeito que se tem. A pergunta número 6. Quais desafios existem para preservar a sua cultura? Então, século XXI, infelizmente, o racismo é algo real, né? O Brasil é um país racista, o país que mais mata pessoas negras no mundo, né? Um país que o crime, ele acaba sendo associado a uma pessoa negra. Então, a gente costuma falar que primeiro a gente morre, depois a gente tenta se defender, e é exatamente isso, né? A maioria da população é parda ou negra, porém a maioria da população pobre do Brasil também é parda ou negra, né? Então o racismo estrutural ele existe, e uma maneira de preservar a cultura, a gente falando nas escolas, é a educação, né, racial, é o letramento racial, é falando cada vez mais, falando em todos os espaços, até que a gente consiga diminuir isso. Mas para acabar ainda está muito longe, né? Então as crianças negras sofrem racismo nas escolas, sofrem bullying, né? Não é brincadeira. Jovens também acabam reproduzindo muita coisa que ouviram na casa, né, que aprenderam desde pequeno que é certo e acabam reproduzindo. Então, para a gente acabar com isso, tem um longo caminho. A resistência é uma forma de preservar, né, a nossa cultura. Então, resistir, falar sobre, né, eu, enquanto uma mulher negra, eu tenho um filho também negro, eu ensino ele desde pequenininho a questão da nossa cultura, a questão da importância da nossa autoidentificação, porque isso é muito importante, né? Então, e da nossa família, a gente acaba sempre falando sobre as nossas origens, lembrando as histórias da nossa avó, mantendo essa tradição viva dentro de nós, para que a gente conheça sempre cada vez mais de onde a gente veio e a gente não esqueça, né, da nossa origem. Tem também hoje na internet a facilidade de a gente tentar encontrar os nossos ancestrais. Então, isso acaba ajudando a gente saber um pouquinho mais da nossa história. Eu mesma, eu fiz várias pesquisas e eu consegui chegar aí até a 4ª geração na nossa árvore genealógica, né? Não sei se você conhece, é o Family Search. Então, você coloca o nome completo da pessoa e o ano que ela nasceu, e você vai encontrando ali um irmão, um pai, um tio de primeiro grau. Então, isso é muito legal, que a gente acaba se conectando com os nossos antepassados. Então, é isso. Agradeço o convite, né, por responder essas perguntas, e muito obrigada. Olá, querida, boa tarde, tudo jóia? Bom, meu nome é Rúbia Muriel e eu sou missionária transcultural aqui da minha igreja, né? E eu quero contar para vocês a minha vivência missionária com relação aos povos indígenas. Eu tive contato com 3 etnias diferentes, 4 etnias diferentes em 3 estados diferentes do Brasil. O primeiro estado do Brasil que eu tive contato ali com os povos indígenas foi o estado da Bahia, ali na costa do descobrimento do Brasil, em Santa Cruz de Cabralha, que é a etnia Pataxó, né? Como que eles mantêm as raízes, né, até os dias de hoje? Uma forma muito eficaz e relevante de se manter a raiz indígena é o idioma, né? É se manter a prática de falar o idioma, né? Então os pataxós, eles falam ali o idioma pachorrã. Então de geração em geração, vó passa para o filho passa para outro filho, né? Eles vão ensinando ali as canções, as palavras, o dialeto mesmo pachorrã. Assim também, outra experiência que eu tive foi a etnia dos Paracanãs, que fica no norte do Brasil, lá no estado do Pará. E eles mantêm também ali a cultura e as raízes por meio dos idiomas, né? Nessa etnia do Pará,
eles estão vivendo diretamente ali na floresta amazônica. Então, aí, eles ainda caçam, eles ainda pescam, e vivem ali na beira do rio, lavam roupa no rio, né? E essa é uma das tradições que eles mantêm lá, tá? Por exemplo, lavar roupa em rio, cantar as canções, né? Da etnia Paracanã, a linguagem deles, o idioma deles é o próprio Paracanã mesmo. Então, assim, eles mantêm, por exemplo, as influências que eles sofrem lá hoje, os Paracanãs nem tanto, porque eles estão de uma forma mais isolados, mas os Pataxós na Bahia e a outra etnia que eu tive experiência, que são os Macuxis e os Wapichanas, lá no estado de Roraima, eles mantêm ali as tradições, as culturas, através disso que eu falei, das danças, né? Algumas danças cultuam alguns deuses, outras não, são danças neutras, danças de recepção, de turista, de pessoas, danças de agradecimento, enfim. E aí, quais são as influências que eles sofreram dessas 3 etnias que eu tive contato, tá? Jamais a gente pode generalizar nenhum tipo de assunto e tampouco em relação aos povos indígenas. Por quê? Porque somos muitas etnias indígenas no Brasil e cada etnia indígena tem a sua cultura, a sua tradição e a sua maneira de viver. Algumas culturas indígenas, algumas etnias são influenciadas por nós, não indígenas. Por exemplo, infelizmente nós levamos ali para eles alguns vícios como bebidas, drogas, né? Alguns tipos de coisas que eles não faziam antes, como roubo, enfim. Então, essas são as influências que eles têm sofrido por conta do contato com os não indígenas, ou popularmente conhecido como brancos. Mas falando de uma linguagem mais correta, mais formal, seria não indígenas. Então, nós que não nascemos em comunidades indígenas, se denominamos não indígenas, ok? E como que a sua cultura se conecta ao meio ambiente? De uma forma direta e objetiva. Então, eles ainda plantam, aí eles colhem, comem ali os frutos frescos das árvores, né? Vivem ali dessas formas um pouco mais primitivamente, né? Ainda assim, nos dias atuais. Ok? Mas como eu falei, existem etnias indígenas que estão mais urbanizadas, tá? Não se pode dizer civilizado, porque todos são civis, todos faz parte de uma nação, todos são brasileiros. Então, os indígenas que têm contato maior com a região urbana, nós os chamamos de indígenas urbanizados, ok? Mas ainda existem etnias indígenas, povos indígenas, que todavia estão vivendo na floresta, na mata, ali mantendo, preservando ali a cultura originária, a cultura raiz, tá bom? Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento, com o seu crescimento. E qualquer dúvida, estamos à disposição.